No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho mostrará mais uma vez seu lado humano ao ajudar o pastor Albérico a levar Jorginho às pressas para o posto médico. O rapaz passará mal em plena rua, assustando quem estiver por perto. Enquanto Albérico entra em desespero, Paulinho assume o controle da situação, improvisa socorro e garante que Jorginho seja atendido. O gesto fortalecerá ainda mais a confiança entre eles, mas também colocará Paulinho no radar de quem prefere tudo resolvido no silêncio. Paralelamente, Arminda começará a farejar perigo. Em conversa tensa, ela sugerirá a Ferete que Zenilda pode estar investigando seus passos. O comentário cairá como gasolina no fogo. Ferete tentará disfarçar, mas o medo de ter seus segredos expostos começará a dominá-lo. Arminda, sagaz, deixará claro que não confia em ninguém, nem mesmo dentro de casa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Zenilda terá um momento revelador com Lorena. Sem rodeios, ela dirá que sempre soube do sentimento da filha por Juquinha. A confissão deixará Lorena sem reação, abrindo uma ferida antiga e trazendo à tona decisões do passado que agora cobram seu preço. Edilberto, por sua vez, levará uma informação explosiva a Ferete. Ele afirmará ter visto Zé Maria ao lado de Paulinho em atitude suspeita. O vilão ligará os pontos e passará a desconfiar de uma possível aliança contra ele. Paulinho também fará uma descoberta crucial ao contar a Juquinha que Feliciano compra obras de arte roubadas e negocia diretamente com Casper. A visita ao empresário deixará Feliciano em alerta máximo quando ele descobrir que a escultura As Três Graças foi retirada da casa de Arminda, sinalizando que o cerco está se fechando. Em outra ponta da trama, Mirinho ensinará Raul a pedir dinheiro na rua, num retrato cruel da queda do rapaz. Porém, a situação azedará quando Raul descobrir que Mirinho roubou seu celular. A discussão sairá do controle e Arminda, observando tudo de dentro do carro, ficará em choque ao ver o filho brigando como um desconhecido. Sem pensar duas vezes, ela descerá do veículo para apartar a briga, revelando um lado inesperado e perigoso de proteção materna. Rogério voltará a movimentar a trama de forma explosiva. Dado como morto, o homem surgirá decidido a colocar Ferete e Arminda contra a parede. No entanto, quando tudo parecia caminhar para um acerto de contas definitivo, uma nova armação do vilão provocará um duro golpe e obrigará Rogério a frear seus planos no último instante. Durante o período fora de circulação, Rogério reunirá provas, ouvirá relatos de moradores da chacrinha e seguirá pistas que apontam para um esquema muito maior do que ele imaginava. Cada passo será dado com cautela. O ex-morto saberá que qualquer deslize pode custar não apenas sua vingança, mas também a própria vida. O retorno de Rogério acontecerá de forma estratégica. Em um encontro tenso com Cláudia, ele revelará que o plano já está em curso. Sem rodeios, explicará que a ideia é invadir a chamada Casa de Farinha, local onde Ferete mantém a produção clandestina de medicamentos falsificados, que depois são distribuídos pela fundação como se fossem doações legítimas. Rogério deixará claro que não se trata apenas de expor Ferete publicamente, mas de desmontar toda a engrenagem criminosa que envolve lavagem de dinheiro, falsificação de remédios e manipulação de pessoas carentes. Arminda, segundo ele, terá participação ativa no esquema, seja financiando, seja ajudando a despistar investigações. Cláudia ficará apreensiva com a ousadia do plano, mas também impressionada com o nível de detalhes reunidos. Rogério mostrará fotos, registros de transporte, anotações e até depoimentos que ligam diretamente Ferete à Casa de Farinha. Tudo parece pronto para a queda definitiva do vilão. No entanto, no momento em que o plano avança, uma notícia muda completamente o cenário. Quase ao mesmo tempo em que Rogério se prepara para agir,
Zé Maria será preso de forma injusta, acusado de falsificar receitas médicas. A prisão cairá como uma bomba. Rogério perceberá imediatamente que se trata de mais uma jogada suja de Ferretti. Zé Maria havia descoberto que os medicamentos distribuídos pela fundação não tinham eficácia alguma e, pior, podiam colocar vidas em risco. Determinado a denunciar o esquema, o médico se tornará uma ameaça direta aos planos do empresário. Para neutralizá-lo, Ferretti não pensará duas vezes antes de fabricar provas e colocá-lo atrás das grades. Ao saber da prisão, Rogério entrará em conflito. De um lado, a chance de desmascarar Ferretti com provas robustas. Do outro, o risco de que o vilão use a acusação contra Zé Maria para se vitimizar, alegando que tudo não passa de uma conspiração criada por pessoas desonestas. Rogério entenderá que, se agir naquele momento, Ferretti poderá escapar mais uma vez, distorcendo os fatos e usando a prisão do médico como cortina de fumaça. O ex-morto, então, tomará uma decisão difícil: adiar a denúncia e rever toda a estratégia. Enquanto Rogério recalcula os próximos passos, Ferretti se sentirá momentaneamente vitorioso. Convicto de que conseguiu eliminar um inimigo importante, ele exibirá falsa tranquilidade e passará a agir com ainda mais arrogância. Arminda, porém, demonstrará inquietação. Ela desconfiará de que Rogério continua vivo e observando tudo de longe. Em conversas tensas, Arminda alertará Ferretti de que a prisão de Zé Maria pode não ser suficiente para enterrar as denúncias. Ela insistirá que alguém como Rogério não desistiria tão facilmente. Ferretti, por sua vez, minimizará os riscos, certo de que controla a situação. Do outro lado, Rogério acompanhará cada movimento do casal, reunindo novas informações e esperando o momento exato de agir. Ele saberá que a queda de Ferretti e Arminda precisa ser cirúrgica, sem brechas para fuga ou manipulação. Assim, os próximos capítulos prometem tensão crescente, jogos de poder e decisões que podem mudar o rumo da história, enquanto Rogério, mais vivo do que nunca, segue adiando o confronto direto para preparar o golpe mais devastador de todos. A situação ficará ainda mais delicada quando Rogério perceber que o tempo começa a jogar contra ele. Mesmo escondido, o ex-morto passará a sentir a pressão aumentar, pois Ferretti, acreditando ter neutralizado todas as ameaças, ampliará suas ações criminosas sem o menor pudor. A fundação seguirá distribuindo medicamentos falsificados, enquanto o empresário posará de benfeitor diante da imprensa e de aliados influentes. Rogério entenderá que Ferretti está se sentindo intocável, e isso, paradoxalmente, será sua maior fraqueza. Ao lado de Cláudia, ele decidirá mudar o eixo da estratégia. Em vez de atacar diretamente a casa de farinha, o foco passará a ser o encadeamento financeiro do esquema. Documentos começam a surgir, transferências suspeitas são rastreadas e nomes poderosos aparecem ligados à engrenagem criminosa. Enquanto isso, Arminda entrará em estado de paranoia. A vilã começará a desconfiar de funcionários, aliados antigos e até de Ferretti. Pequenos detalhes, um olhar atravessado, uma conversa interrompida, um telefone que para de tocar, serão suficientes para deixá-la fora de controle. O medo de ser abandonada como bode expiatório crescerá a cada dia. Do outro lado, Ferretti seguirá confiante demais para perceber o cerco se fechando. Convencido de que destruiu a reputação de Zé Maria de forma definitiva, ele usará a prisão do médico como prova de que qualquer denúncia contra a fundação é fruto de má-fé. Essa postura soberba fará com que o empresário cometa erros graves, assinando documentos e autorizando operações que o ligarão diretamente ao esquema. Rogério acompanhará tudo à distância, aguardando o momento certo para agir. Ele saberá que uma ação precipitada pode colocar tudo a perder. Ao mesmo tempo, a situação de Zé Maria na prisão se agravará, aumentando a urgência do plano.
O ex-morto passará a trabalhar silenciosamente para limpar o nome do médico, reunindo provas que desmontam a acusação forjada. Paralelamente, boatos começarão a circular pela chacrinha. Pessoas que haviam sido silenciadas ganharão coragem para falar. Relatos sobre reações adversas aos remédios, documentos falsos e ameaças veladas virão à tona, criando um clima de desconfiança generalizada em torno da fundação. Nos bastidores, Rogério deixará claro que o golpe final não será apenas uma denúncia, mas uma exposição pública capaz de destruir Ferete e Arminda moral, financeira e socialmente. Ele saberá que, quando reaparecer de vez, não haverá espaço para versões alternativas nem para novas armações. A reta final desse arco ganhará contornos ainda mais tensos quando Rogério perceber que o cerco já está montado. Mas qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Escondido, ele receberá informações de que Ferete começa a desconfiar de vazamentos internos. O vilão passará a pressionar funcionários, exigir lealdade absoluta e eliminar qualquer elo que considere frágil. Esse movimento brusco acenderá um alerta. O tempo está se esgotando. Arminda, por sua vez, deixará de disfarçar o medo. A vilã começará a agir por conta própria, tentando proteger seus bens e criando planos de fuga sem o conhecimento do parceiro. Esse comportamento abrirá fissuras perigosas na aliança dos dois. Rogério enxergará nisso a prova de que o império criminoso está rachando por dentro. Nos bastidores, novas provas chegarão às mãos de Rogério, incluindo registros que conectam diretamente a fundação a contas ocultas e empresas de fachada. Cada documento reforçará a certeza de que o golpe precisa ser certeiro, sem espaço para reação. Ao mesmo tempo, a situação de Zé Maria continuará sendo usada como instrumento de chantagem moral por Ferete, o que aumentará a revolta de quem acompanha tudo de perto. Cláudia alertará Rogério de que rumores sobre sua sobrevivência começam a circular. Pessoas ligadas ao passado dele afirmarão ter visto alguém muito parecido rondando lugares estratégicos. Isso fará com que o ex-morto tenha de decidir entre continuar nas sombras ou acelerar a última etapa do plano. Ferete, sentindo o ambiente mudar, reagirá com arrogância e violência. Ele acreditará que ainda controla o jogo, mas suas atitudes impulsivas acabarão criando novas provas contra si mesmo. Arminda perceberá tarde demais que a blindagem que imaginava ter está se desfazendo. Rogério, então, ficará diante de um ponto sem retorno. Tudo estará alinhado. Provas reunidas, aliados prontos e inimigos expostos. A sensação será de que o próximo movimento não apenas colocará Ferete e Arminda contra a parede, mas também redefinirá alianças e destinos dentro de Três Graças. Os próximos capítulos avançarão com clima de explosão iminente, enquanto o passado volta para cobrar seu preço, e Rogério se prepara para sair definitivamente da escuridão, sabendo que, quando isso acontecer, nada ficará como antes. Uma grande operação policial vai sacudir a comunidade da Chacrinha e colocar Bagdá contra a parede de um jeito que ele jamais imaginou. A ofensiva começa ainda de madrugada. Viaturas cercam ruas estreitas, helicópteros sobrevoam abaixo e o clima de tensão toma conta da comunidade. A ação é comandada por Paulinho, ao lado de Juquinha e do delegado Jairo, que chegam determinados a desmontar o esquema do crime organizado que opera a partir do ferro velho de Joaquim. A ordem é clara: ninguém entra, ninguém sai. O cerco se fecha rapidamente e o barulho de sirenes acorda moradores assustados, que se trancam dentro de casa sem entender o que está acontecendo. Bagdá percebe tarde demais que caiu numa armadilha. Ao notar a movimentação estranha, tenta escapar pelos fundos, mas o tiroteio começa de forma intensa. Policiais se espalham, criminosos revidam e o caos se instala. Em meio à troca de tiros, Bagdá sente o impacto seco no corpo. Um disparo atinge seu abdômen. A dor é imediata, lancinante. Ele cai,
Tenta se levantar, tropeça e só consegue seguir em frente por puro instinto de sobrevivência. Sangrando muito, Bagdá consegue se arrastar por vielas conhecidas até chegar à casa de Consuelo. Desesperado, ele bate à porta, quase sem forças. Ao vê-lo naquele estado, Consuelo entra em choque, mas age rápido. Ela o ajuda a sentar, improvisa um curativo com um lenço e tenta estancar o sangue, mesmo tremendo de medo. Cada segundo parece decisivo e a respiração de Bagdá fica cada vez mais fraca. Consuelo insiste para levá-lo a um hospital, mas Bagdá reage com agressividade. Ele sabe que dar entrada em uma unidade de saúde significa ser preso. Mesmo à beira da morte, o traficante se recusa. A polícia está por toda parte e qualquer erro pode ser fatal. É nesse momento que ele toma uma decisão desesperada. Precisa se esconder em um lugar onde ninguém jamais pensaria em procurá-lo. A fuga continua, agora ainda mais arriscada. Cambaleando, Bagdá consegue sair da área mais vigiada da comunidade e segue até um endereço improvável: a Galeria de Arte de Casper e João Rubens. O local, conhecido pelo clima sofisticado e distante do submundo do crime, parece o esconderijo perfeito. O problema é que ali também mora Lucélia, sobrinha dos dois, que vive um momento delicado da vida, dividida entre sonhos, conflitos e um romance recente que ainda nem se firmou direito. A chegada de Bagdá à galeria é chocante. Ele mal consegue se manter em pé e acaba desmaiando aos pés de Lucélia, que entra em pânico ao reconhecê-lo. O sangue espalhado pelo chão, o estado grave do ferido e o risco iminente de envolvimento com o crime deixam a jovem completamente desnorteada. Ainda assim, movida pelo impulso e pelo medo de deixá-lo morrer, ela o arrasta para o escritório e tranca a porta. Lucélia sabe que está ultrapassando todos os limites. Esconder Bagdá pode custar sua permanência na casa dos tios, destruir sua relação com eles e colocá-la diretamente na mira da polícia. Mesmo assim, ela decide ajudá-lo, ao menos até entender o que fazer. Cada barulho vindo da rua a faz gelar. O pavor aumenta quando Lorena e Juquinha passam pela galeria, conversando normalmente, sem imaginar que, a poucos metros dali, um dos criminosos mais procurados do momento luta para sobreviver. Enquanto isso, Bagdá recupera a consciência por alguns instantes. Fraco, suado e com a visão turva, ele pega o celular com dificuldade e começa a dar ordens aos comparsas. A voz sai falha, mas autoritária. Ele exige atendimento médico imediato, fora de qualquer hospital. "O pessoal vai te buscar", diz a Lucélia, deixando claro que não aceita discussão. A ameaça está implícita. Se ela não colaborar, as consequências serão graves. Sem saber a quem recorrer, Lucélia entra em desespero. Ela liga para José Maria e pede ajuda, tentando esconder a gravidade da situação. Do outro lado da linha, o médico percebe que há algo errado, mas não imagina o que o espera. Pouco tempo depois, homens armados surgem e o levam à força até a galeria, sem dar qualquer explicação. Ao chegar ao local, José Maria se depara com um cenário assustador. Bagdá está armado, acuado e visivelmente ferido. Mesmo notando que o sangramento diminuiu um pouco, o médico entende que a situação ainda é crítica. Sob ameaça direta, ele é obrigado a prestar atendimento ali mesmo, improvisando, sem os recursos adequados e sob constante tensão. Bagdá deixa claro que, se não for atendido, seus homens são capazes de invadir um posto de saúde para conseguir o que precisam. Lucélia observa tudo em silêncio, dividida entre o medo, a culpa e a sensação de que sua vida acabou de sair completamente do controle. A cada minuto, o risco aumenta. A polícia segue investigando, o cerco na chacrinha se aperta e qualquer deslize pode revelar o esconderijo improvável de Bagdá. O que parecia uma simples operação policial se transforma em uma rede de perigos, segredos e decisões que prometem explodir a qualquer momento nos próximos capítulos. A tensão dentro da galeria atinge níveis insuportáveis.
José Maria tenta manter a calma enquanto avalia o ferimento de Bagdá, consciente de que qualquer movimento em falso pode custar sua vida. O médico improvisa instrumentos, pede silêncio absoluto e ordena que Lucélia ferva a água e traga panos limpos. Cada passo é acompanhado pelo olhar desconfiado do criminoso, que mantém a arma sempre à mão, mesmo fraco. Do lado de fora, a operação policial continua a avançar. Paulinho intensifica as buscas e passa a desconfiar que Bagdá conseguiu escapar do cerco inicial. Juquinha analisa informações, cruza horários e percebe que alguém ferido deu entrada invisível em algum lugar da região, sem passar por hospital algum. O delegado Jairo autoriza novas abordagens e amplia o raio da investigação, aproximando o perigo ainda mais da galeria. Dentro do esconderijo, Bagdá começa a delirar por causa da dor e da perda de sangue. Em meio a frases desconexas, ele solta pistas comprometedoras sobre esquemas, aliados e crimes que ainda não vieram à tona. Lucélia escuta tudo, em choque, percebendo que está diante de informações capazes de destruir muita gente poderosa. José Maria tenta interromper, pede que ele se concentre, mas o estrago já está feito. O atendimento chega a um ponto crítico. O médico avisa que não pode fazer mais nada ali. Se Bagdá não receber cuidados adequados, não resistirá por muito tempo. A notícia deixa o traficante fora de si. Ele ordena que seus homens preparem um plano de fuga imediata, mesmo contra todas as recomendações. Lucélia entra em desespero ao perceber que a galeria pode virar palco de uma invasão criminosa a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Casper e João Rubens retornam inesperadamente. O barulho da porta se abrindo ecoa como uma sentença. Lucélia tenta impedir a entrada, mas já é tarde demais. O clima fica pesado e a verdade ameaça vir à tona. Bagdá, enfraquecido, tenta se levantar, arma em punho, disposto a tudo para não ser entregue. É nesse instante que sirenes voltam a soar do lado de fora, mais próximas do que nunca. A polícia se aproxima da galeria e o cerco se fecha de forma definitiva. Olhares se cruzam, decisões extremas precisam ser tomadas, e cada personagem se vê diante de um limite sem volta. Bagdá entende que o tempo acabou. Ferido, encurralado e cercado, ele encara Lucélia em silêncio, como se soubesse que aquele esconderijo improvável pode se transformar em seu último refúgio. O clima se torna insustentável dentro da galeria. Bagdá começa a perder as forças de vez. A respiração falha e o suor frio denuncia que o corpo está entrando em colapso. José Maria insiste que o tempo acabou, que não há mais como improvisar. Lucélia, em choque, percebe que a decisão que ela adiou a noite inteira agora se impõe de forma cruel. Ou Bagdá sai dali imediatamente, ou morrerá naquele chão. Do lado de fora, o barulho das viaturas se mistura a passos apressados. A polícia inicia uma varredura na região, batendo de porta em porta. Paulinho recebe uma denúncia anônima e passa a desconfiar de um endereço improvável. Juquinha estranha a movimentação na rua da galeria e sente que algo está fora do lugar. O cerco se fecha centímetro por centímetro. Dentro do escritório, Bagdá tem um raro momento de lucidez. Ele encara Lucélia e, com a voz quase apagada, deixa escapar um aviso carregado de ameaça e presságio. Se ele sobreviver, nada ficará como antes. Se morrer, alguém pagará por isso. A frase cai como uma sentença e deixa a jovem completamente abalada. Casper e João Rubens percebem que a situação saiu do controle. A presença de um criminoso ferido coloca tudo em risco: a galeria, a família e o futuro de Lucélia. Um erro agora pode arrastar todos para um escândalo sem volta. O silêncio pesa, quebrado apenas pelas sirenes cada vez mais próximas. É quando uma decisão extrema é tomada às pressas. Portas se abrem, passos são ouvidos no corredor e Bagdá é colocado entre a vida e a morte em uma última tentativa desesperada de escapar. A polícia bate a porta no mesmo instante.
Lígia flagrará Joaquim com Arminda no ferro velho, verá a estátua roubada das Três Graças e ficará em choque absoluto. A cena será daquelas que silenciam até o coração mais forte. A mãe de Gerluce jamais imaginou que pisaria em um território tão perigoso, emocionalmente e moralmente, ao seguir seus próprios instintos. Tudo começará muito antes do flagrante. Arminda e Joaquim se conhecerão de forma inesperada, quando a vilã decidir seguir Raul de carro até a chacrinha. Naquele momento da trama, o rapaz já terá rompido definitivamente com a mãe e estará morando com Gerluce, tentando se reconstruir longe das manipulações e do controle obsessivo de Arminda. Inconformada com a perda do filho e tomada por uma mistura tóxica de ciúmes, orgulho ferido e necessidade de controle, Arminda decidirá ir atrás dele pessoalmente. A ida à comunidade, no entanto, sairá completamente do roteiro que ela havia imaginado. Após arrumar uma confusão com a cuidadora, Arminda acabará sendo expulsa da casa aos gritos. Perdida, humilhada e tomada por um ódio surdo, a vilã vagará pela chacrinha sem rumo até dar de cara com o ferro velho de Joaquim. O encontro será explosivo. Joaquim, com seu jeito bruto, direto e sem rodeios, não se intimidará com a postura arrogante da mulher. Pelo contrário, a tensão entre os dois será imediata, carregada de faíscas, provocações e um jogo perigoso de poder. Arminda, acostumada a dominar ambientes e pessoas, se verá desarmada diante daquele homem que não a reconhece como a grande dama que ela acredita ser. A química baterá na hora. Entre farpas, ironias e olhares longos demais, a noite cairá. E Arminda acabará passando a noite com o Cafuçu, como ela mesma o chamará depois, misturando desprezo e fascínio. O que ela não saberá é que, naquele mesmo espaço, estará escondida a maior prova de um crime que pode destruí-la: a estátua das Três Graças. Durante a madrugada, tomada por curiosidade e uma sensação estranha de que algo ali não se encaixa, Arminda quase encontrará a escultura. Ao notar uma lona mal colocada, ela se aproximará, puxará o tecido lentamente e estará a poucos centímetros de revelar a verdade. Mas Joaquim surgirá no momento exato, interrompendo o gesto com uma desculpa rápida e um beijo que desviará completamente a atenção da vilã. Arminda desistirá, ainda desconfiada, mas envolvida demais para insistir. No dia seguinte, Arminda voltará para casa diferente. Pela primeira vez em muito tempo, carregará no rosto uma expressão que mistura desejo, confusão e vulnerabilidade. Vestindo uma camisa de Joaquim, que ela pegará quase como um troféu íntimo, decidirá guardá-la como lembrança daquele encontro inesperado. O objeto se tornará um símbolo silencioso de algo que ela ainda não consegue nomear, mas que a perturbará profundamente. Incapaz de tirar o Cafuçu da cabeça, Arminda resolverá voltar à chacrinha. Antes disso, porém, fará questão de passar novamente na casa de Gerluce, apenas para provocar. O encontro será rápido, venenoso e cheio de indiretas. Arminda deixará escapar sorrisos debochados, comentários ambíguos e uma autoconfiança irritante, sem revelar o verdadeiro motivo de sua satisfação. Gerluce sentirá o golpe, mas não entenderá exatamente de onde vem aquela sensação incômoda. O que Arminda não imaginará é que, pouco antes de sua chegada ao ferro velho, Lígia já terá ido ao local às escondidas. Desconfiada de movimentos estranhos, de conversas atravessadas e de peças que simplesmente não fecham, Lígia decidirá seguir seus próprios passos. O instinto materno e a intuição afiada a levarão até Joaquim. Ao chegar ao ferro velho, Lígia sentirá um arrepio imediato. O ambiente lhe causará estranheza, como se algo muito errado estivesse prestes a ser revelado. Caminhando entre sucatas e objetos abandonados, ela acabará se deparando com a estátua roubada das Três Graças, deixada à mostra após um descuido de Joaquim. O choque será tão grande que ela precisará se apoiar em uma pilha de ferro para não cair.
O tempo parecerá parar. Diante de seus olhos estará a prova concreta de que o roubo da mansão não foi obra do acaso, nem de estranhos distantes. A estátua ali, escondida de forma quase descuidada, ligará Joaquim diretamente ao crime. E, por consequência, a Arminda. A mente de Lígia começará a trabalhar em velocidade máxima, conectando lembranças, falas soltas e comportamentos suspeitos que antes pareciam desconexos. Ao perceber passos se aproximando, Lígia se esconderá rapidamente, com o coração disparado e a respiração presa. Minutos depois, Joaquim surgirá, seguido por Arminda, que chegará sem qualquer cerimônia. Sem perder tempo, a vilã se atirará nos braços do Cafuçu, trocando carícias, risadas baixas e promessas sussurradas. Ainda escondida, Lígia flagrará a cena e ficará em choque absoluto. O impacto não será apenas pelo romance inesperado, mas pelo que ele representa. Ali, diante dela, estarão dois mundos colidindo: o crime, a traição e a perversidade de Arminda misturados à vida simples e aparentemente despretensiosa de Joaquim. A revelação será devastadora. Lígia sentirá o chão desaparecer sob seus pés. A estátua, o caso amoroso, o envolvimento de Joaquim com Arminda, tudo se tornará uma bomba prestes a explodir. Em silêncio, ela observará, absorverá cada detalhe e perceberá que, a partir daquele momento, nada mais será como antes. As consequências desse flagrante prometem virar a trama do avesso, colocando Lígia diante de escolhas que podem custar caro demais. Ainda escondida entre as sucatas, Lígia lutará para controlar o próprio corpo. As mãos trêmulas denunciarão o turbilhão de emoções que tomará conta dela. Cada risada de Arminda, cada toque entre os dois, soará como um golpe seco em sua consciência. A mãe de Gerluce perceberá que não se trata apenas de um caso amoroso qualquer, mas de uma ligação perigosa, capaz de arrastar muita gente para o abismo. Joaquim falará algo ao pé do ouvido de Arminda, arrancando dela um sorriso satisfeito. Em seguida, ele fará menção de se afastar, indo até o fundo do ferro velho para buscar algo. Será nesse instante que Arminda, sozinha por alguns segundos, lançará um olhar rápido em direção à lona que cobre parte da estátua. O gesto deixará Lígia ainda mais em pânico, temendo que a vilã finalmente descubra tudo, ou pior, que perceba que não está sozinha ali. O clima ficará tenso. Lígia pensará em sair correndo, mas entenderá que qualquer movimento em falso poderá denunciá-la. O coração baterá tão forte que parecerá ecoar pelo ferro velho inteiro. Arminda, inquieta, dará alguns passos pelo local, observando ao redor com atenção. Por um segundo interminável, seus olhos quase se cruzarão com o esconderijo de Lígia. Joaquim voltará a tempo de quebrar o clima. Ele abraçará a Arminda por trás, a afastará da lona e a conduzirá para dentro do galpão, selando o momento com mais beijos e promessas de novos encontros. A vilã, satisfeita, deixará o ferro velho pouco depois, convencida de que está no controle da situação e sem imaginar o tamanho do risco que corre. Só então Lígia ousará sair do esconderijo. Com passos lentos, ela se aproximará novamente da estátua das Três Graças, tocando o mármore como se precisasse confirmar que aquilo é real. A ficha cairá de vez. Joaquim não apenas esconde a escultura roubada, como também mantém um envolvimento íntimo com Arminda, justamente a mulher que teve a mansão assaltada. Confusa, abalada e tomada por uma mistura de medo e indignação, Lígia perceberá que está diante de um segredo grande demais para ignorar. Ao deixar o ferro velho às pressas, ela saberá que carrega consigo uma verdade capaz de virar o jogo, expor mentiras antigas e desencadear uma reação em cadeia impossível de conter. E enquanto Lígia tenta decidir o que fazer com tudo o que viu, Arminda seguirá acreditando que vive apenas mais um de seus jogos de poder, sem desconfiar que foi flagrada, e que seu maior segredo está prestes a sair das sombras.
a máscara de civilidade de Arminda cairá de vez, revelando uma vilã ainda mais fria, calculista e perigosa do que o público imagina. O que começará como uma tentativa de chantagem banal terminará em assassinato brutal, dentro da própria mansão da Megera, em uma sequência carregada de tensão, ironia cruel e desprezo absoluto pela vida humana. Célio, acreditando ter encontrado uma brecha para lucrar em cima dos segredos de Arminda, decidirá subir o tom. Depois de acompanhá-la até a chacrinha e perceber que sabe mais do que deveria, o sujeito exigirá um pagamento alto pelo silêncio. Ele se mostrará confiante demais, abusado demais e, sobretudo, ignorante quanto ao tipo de mulher que está enfrentando. Arminda ouvirá tudo em silêncio, com um meio sorriso nos lábios, fingindo ponderar cada palavra, enquanto por dentro já estará arquitetando a morte do chantagista. A vilã deixará claro que aceita negociar. Dirá que precisa pensar melhor, que aquele não é um assunto para ser resolvido na rua e que ele deveria ir até sua mansão para conversarem com mais calma. O convite soará como vitória para Célio, que sairá se gabando, certo de que finalmente colocou Arminda contra a parede. Ele não perceberá que, na verdade, acabou de assinar sua sentença de morte. Na mansão, Arminda preparará o terreno com requintes de crueldade. Mandará os funcionários se retirarem mais cedo, ajustará a iluminação para criar um clima intimista e escolherá cuidadosamente o sapato de salto-agulha que usará naquela noite. Nada será por acaso. Cada detalhe fará parte do ritual silencioso que antecede o crime. Quando Célio chegar, será recebido com cordialidade falsa. Arminda o convidará a entrar, servirá bebida, circulará pela sala como uma predadora paciente, deixando-o cada vez mais à vontade. Ele, tomado pela soberba, acreditará que está no controle da situação. Rirá. Fará insinuações vulgares e, em determinado momento, disparará a frase que selará seu destino. Hoje, eu sou seu súdito. Pode fazer comigo o que quiser. O que ele não esperava era a resposta imediata e mortal. Em um movimento rápido, preciso e sem qualquer hesitação, Arminda cravará o salto-agulha diretamente no peito de Célio. O impacto será seco, brutal. O homem mal terá tempo de reagir ou entender o que aconteceu. Atônito, tentará dar um passo para trás, mas a vilã o empurrará com força a escada abaixo. O corpo rolará pelos degraus, batendo violentamente até ficar estendido no chão, imóvel. A morte será instantânea. O silêncio que se seguirá será cortado apenas pela respiração controlada de Arminda, que observará o cadáver com frieza absoluta. Nenhum remorso, nenhum tremor, apenas desprezo. Ela ajeitará o vestido, respirará fundo e soltará um comentário ácido, como se estivesse lidando com lixo. Menos um problema. É nesse momento que Helga surgirá, tendo presenciado toda a cena sem emitir um único grito. Longe de se mostrar chocada, a funcionária revelará um passado sombrio e surpreendente. Com naturalidade perturbadora, ela se oferecerá para ajudar a patroa a se livrar do corpo. Já fiz muita limpeza desse tipo, dona Arminda. Só de ex-marido foram 3, dirá, com um humor mórbido que deixará claro que aquela não é sua primeira experiência com cadáveres. Arminda aceitará a ajuda sem pestanejar. Pelo contrário, passará a tratar o corpo de Célio como um estorvo doméstico. Chamará o morto de gambá morto, reclamará do cheiro, da sujeira e, principalmente, do transtorno causado. O crime para ela será apenas mais uma tarefa incômoda na rotina. Juntas, Arminda e Helga decidirão enrolar o corpo em uma das cortinas mais caras da mansão. Um tecido de linho egípcio, importado, escolhido a dedo. Enquanto puxam o pano e envolvem o cadáver, Arminda reclamará, indignada, não com o assassinato, mas com o prejuízo financeiro. Você tem noção do preço do metro desse tecido em dólar? Disparará, deixando claro que, para ela,
o valor do objeto supera o da vida que acabou de tirar. O contraste entre o luxo da mansão e a brutalidade do crime tornará a cena ainda mais perturbadora. O corpo, agora oculto pela cortina sofisticada, será arrastado pelos corredores como se fosse um móvel velho prestes a ser descartado. Sem perder tempo, Arminda pegará o telefone e ligará para Ferretti. Sua voz será firme, impaciente, autoritária. Ela exigirá que ele envie um capanga imediatamente até a mansão para resolver um problema. Não entrará em detalhes, mas deixará claro que se trata de algo que precisa desaparecer sem deixar rastros. Tem um gambá morto aqui. Quero isso longe da minha casa agora, ordenará. Do outro lado da linha, Ferretti perceberá a gravidade da situação pelo tom da aliada. Mesmo sem perguntas, ele entenderá que Arminda cruzou uma linha sem volta. A partir dali, os dois estarão ainda mais ligados por sangue, silêncio e crimes compartilhados. Enquanto aguardam a chegada do capanga, Arminda circulará pela mansão, verificando se não deixou pistas, ajustando objetos fora do lugar e ensaiando mentalmente a versão que contará caso alguém desconfie. Helga, por sua vez, mostrará eficiência assustadora, limpando vestígios com precisão cirúrgica. A tensão crescerá a cada minuto. Qualquer barulho parecerá ameaça. Qualquer sombra, um risco. E mesmo assim, Arminda manterá o controle absoluto, provando que nos próximos capítulos ela não apenas manipula, mas mata. E segue em frente como se nada tivesse acontecido. O sumiço de Célio começará a ecoar como um ruído incômodo nos bastidores de Três Graças, levantando suspeitas e criando fissuras perigosas no castelo de mentiras de Arminda. O que para ela parecia um problema resolvido, rapidamente se transformará em um rastro silencioso de tensão, medo e decisões cada vez mais arriscadas. Pouco depois da ligação, o capanga enviado por Ferretti chegará à mansão pelos fundos, evitando câmeras e curiosos. O homem estranhará o clima pesado no ar, mas não fará perguntas. Ao ver o corpo enrolado na cortina, entenderá que não se trata de um simples serviço. Arminda dará ordens secas, diretas, como se estivesse lidando com uma entrega qualquer. Nenhuma emoção, nenhuma explicação. Apenas a exigência de que tudo desapareça sem deixar vestígios. Enquanto o cadáver é retirado, Helga demonstrará nervosismo pela primeira vez. O silêncio da casa, agora limpa demais, começará a incomodá-la. Arminda, por outro lado, se mostrará irritada apenas com o atraso do plano e com a possibilidade de alguém notar a ausência da cortina no salão principal. Para ela, o maior risco não é a morte de Célio, mas a chance de perder o controle da narrativa. Ferretti chegará à mansão horas depois. Ao cruzar com Arminda, os dois trocarão um olhar pesado, cúmplice e perigoso. Não haverá abraços nem palavras de conforto. Apenas uma conversa fria, objetiva, quase empresarial. Ele confirmará que o corpo já teve o destino correto e alertará que, a partir daquele momento, qualquer deslize poderá custar caro. Arminda reagirá com desprezo, afirmando que sempre esteve no comando e que não será agora que começará a errar. Mesmo assim, pequenos detalhes passarão a atormentá-la. Um objeto fora do lugar. Uma lembrança do tom debochado de Célio. Uma sensação incômoda de que alguém viu ou ouviu mais do que deveria. A vilã tentará seguir a rotina normalmente, mas o peso do crime começará a se infiltrar em suas atitudes, deixando-a mais agressiva, impaciente e desconfiada de todos ao redor. Helga, por sua vez, ficará dividida entre a lealdade e o medo. Ela saberá demais, e Arminda saberá disso. A relação entre as duas ganhará contornos ainda mais tensos, marcados por olhares atravessados e silêncios cheios de ameaça. O desaparecimento de Célio começará a ser comentado por vizinhos, conhecidos e até por pessoas da chacrinha. Perguntas surgirão, histórias desencontradas circularão, e mesmo sem um corpo, a ausência falará alto demais.
Arminda acreditará ter vencido mais uma batalha, mas estará longe de imaginar que esse assassinato marcará um ponto de virada irreversível. A partir dali, cada passo dela será observado, cada decisão terá consequências mais severas, e o jogo de poder entrará em uma fase ainda mais sombria. O sangue derramado dentro da mansão não ficará enterrado para sempre. Ele voltará à tona e cobrará seu preço.